Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, falando um pouco sobre essa questão do mando de campo, ou de onde jogaremos as quartas de final do Campeonato Paulista. Já temos algumas certezas, né? O Santos já está classificado para as quartas de final, jogará o mata-mata do Campeonato Paulista, e terá o mando de campo. O Santos já garantiu também a primeira colocação, até porque o grupo é meio acessível, digamos assim. Os outros times, por fatores que só cabem a eles, têm um desempenho bem ruim, fizeram pouquíssimos pontos, inclusive os três estão ainda ameaçados de rebaixamento: Portuguesa, Ituano e Santo André. Então, o Santos já conseguiu aí uma pontuação bastante boa, 22 pontos, está atrás apenas do Palmeiras na classificação geral e já tem o primeiro lugar garantido, o que nos deixa com a certeza de ter o mando de campo. E aí surgiu a questão ou a possibilidade de mandarmos o jogo em São Paulo, na capital, até aproveitando toda a mobilização e o grande êxito que foi o jogo no Morumbi contra o São Bernardo. Então eu vou trazer aqui alguns pontos, algumas notícias e um relato de alguém que esteve efetivamente no Morumbi para falar sobre como que foi a experiência de ter um jogo na capital paulista. Eu acho que principalmente para o torcedor tem que ser algo positivo, tem que ser algo interessante. Afinal de contas, você vai movimentar ou modificar a rotina de quem poderia jogar em casa, no caso os jogadores e a comissão técnica, que poderiam estar em Santos, fazer o jogo em Santos, perto de onde eles moram, mas terão que se deslocar, e o principal disso é conseguir que o torcedor do Santos vá ao estádio e que isso compense financeiramente para o clube. Então acho que a gente pode discutir sobre essa questão para ver o que é válido, o que é interessante fazer nesse aspecto, nesse âmbito do mando de campo, onde jogar as quartas de final do Campeonato Paulista. Então, falarei um pouco sobre isso, ouvirei aqui o áudio do nosso camarada Roger dos Santos, o Roger Sanassi, conhecido como Roger Sanassi, que está sempre participando, comentando aqui no canal, comentando em vários canais, e estava no Morumbis, e fez um áudio para nós, a gente vai ouvir aqui, vamos falar sobre isso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e diga o que você acha que o Santos deve fazer nessa questão do mando de campo. Já temos, além da certeza de que o Santos terá o mando de campo, a certeza também de que o Corinthians, o rival da Marginal, não terá o direito ao mando de campo nas quartas de final, mesmo que se classifique. Precisa aí de uma combinação de resultados, além de vencer os próximos jogos, mas mesmo que consiga se classificar, ele não alcança mais o líder do grupo dele, então forçosamente ele classificando ficará em segundo. E esse é o grande ponto, né, o que nos leva a essa discussão. O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, já parece ter uma relação muito boa com o Marcelo Teixeira, já aventou aí, colocou o estádio de Itaquera à disposição, mas, pelo que eu leio aqui no GE, o Santos já sabe que terá que pagar pelo aluguel do estádio. É claro que teria que pagar, isso para mim faz todo sentido, até porque a justificativa do Corinthians de deixar o Santos jogar lá e ganhar dinheiro com a renda é que ele também possa se beneficiar. Para mim faz sentido. A grande questão é quanto que seria cobrado. Segundo aqui o GE, são duas possibilidades: ou um valor fixo pelo aluguel do estádio, ou ficar com uma porcentagem da renda do jogo. Lembrando que a renda é dividida nessa partida de quartas de final. Na semifinal, eu não lembro se é jogo único, faz tanto tempo que a gente não joga.
o mata-mata do Paulista também. Mas a quarta de final, como é jogo único, a renda é dividida, se eu não me engano, entre os dois clubes que jogam, até porque o outro clube vai ter a despesa de se deslocar e tal. E, ou seja, caso o Santos consiga, e mesmo que o Santos consiga uma boa renda bruta no geral com o seu mando, teria que deixar uma parte para a metade especificamente pro time visitante, seja a Portuguesa, seja o Ituano ou seja o Santo André. E aí que vem a primeira questão, eu acho, né? Quanto que o Santos teria que colocar o ingresso e, consequentemente, quanto que o Santos teria que colocar no estádio para que esse valor compense. É claro que contra o Morumbi, contra o São Bernardo no Morumbi, ficou todo aquela aura de jogo maravilhoso, em que o Santos conseguiu uma renda bruta superior a 2 milhões, porque foram mais de 50 mil pessoas no estádio, e mesmo com o ingresso bastante acessível, na minha opinião, a renda foi muito alta, mas era, claro, basicamente torcedores do Santos, vai ter torcedor do time adversário, é um jogo de mata-mata nas quartas de final, mas vai ter a divisão também de renda. E eu não sei daí como é que ficaria se, por exemplo, o Santos acerta uma porcentagem da renda do jogo. É a porcentagem total e o que sobrar divide entre os dois times? Pareceria interessante. Ou o Santos divide e aí a parte que lhe coube fica pro Corinthians, então o Santos teria menos renda do que o time visitante. Eu acho que não faz muito sentido. Então é possível que se acerte com essa questão da porcentagem da renda do jogo. E aí tem que ser uma porcentagem não muito grande, assim. Mas a grande questão aqui é que eu acho que se o Santos conseguir mandar esse jogo em São Paulo, o cálculo que ele pode fazer é venda de praticamente todos os ingressos. Eu acho que não é porque teve um jogo recente que não vai ter esse alcance, né? Porque tem um pouco disso, assim, né? Vários jornalistas, influencers, assim, do Santos têm levantado essa questão de como, nos momentos em que o Santos jogou mais vezes em São Paulo, os primeiros, ou o primeiro jogo tinha um grande público e ia decaindo. Mas eu acho que nesse caso não aconteceria, porque é um mata-mata, é um jogo bastante relevante. O Santos não joga mata-mata de Paulista desde 2020, então eu acho que é válida a tentativa, e eu acho que sim, o torcedor do Santos iria estar presente em grande número, até lotando o estádio de Itaquera. E aí é importante ver também como que é a experiência do torcedor estando em São Paulo. Então, vou colocar aqui o áudio, espero que dê para ouvir, espero mesmo que dê para ouvir. Vou tentar aumentar o volume aqui. Mas acho que essa é a questão, né? Como que o torcedor que vai no estádio de São Paulo vê essa questão. Lembrando, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos ouvir então o Roger Sanassi, que é figurinha presente e constante em vários canais, falando sobre como foi ir no jogo contra o São Bernardo no Morumbi. Salve, salve, meninos de Fora da Vila. Danilo, eu agradeço aqui pelo convite. Então, vou falar sobre a minha experiência desse jogo. Santos 2, São Bernardo 1. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre a situação da venda dos ingressos, que eu achei que foi conduzida de uma forma desastrosa pela direção do Santos e pela empresa prestadora de serviços. Isso prejudicou demais a torcida e a própria imagem do clube numa situação dessa. Sobre o jogo, né, eu moro muito longe, eu moro cerca de 50 quilômetros do estádio do Morumbi. Acaba que é longe, mas, né, por ser São Paulo, eu moro na Grande São Paulo, eu moro em Guarulhos, divisa com o extremo leste de São Paulo, próximo de estação de trem. Então eu fui de transporte público, como domingo os trens e metrôs, assim como os ônibus, têm menor frequência, eu saí muito cedo para não correr qualquer risco e não sofrer imprevisto. E aí
eu fui para o estádio de transporte público, cheguei bem cedo na estação São Paulo-Morumbi, fiz o trajeto de lá até o estádio a pé, né, pela Avenida Jorge Saad, que dá na frente do estádio do Morumbi. Ali na frente do estádio do Morumbi já tinha bastante gente quando eu cheguei, 8 horas da manhã, e muita confraternização, muita gente de vários lugares, foi muito legal poder conversar com pessoas de muito longe, assim, da capital, as pessoas falando sobre os preparativos que elas fizeram para chegar até esse jogo, para chegar na capital, viajaram a noite inteira, então pessoas do Paraná, pessoas do oeste do estado de São Paulo, pessoas do sul, da região divisa com Mato Grosso do Sul e do sul de Minas. Isso eu me lembro de ter conversado com pessoas dessas 4 regiões, assim, várias mesmo. Pessoas que viajaram bastante, de 5 a 8 horas. E muitas famílias, muitas faixas etárias reunidas, a maioria de adultos, acima dos 40 mesmo, mas assim, muitos jovens e uma presença muito massiva de mulheres, de crianças, meninas, jovens adolescentes, jovens e mulheres ali assistindo o jogo. Eu achei isso um pouco diferente em relação às últimas vezes que eu fui em jogos na capital, um acréscimo assim de presença feminina, assim, de torcedoras, muito bacana. Quando a gente entrou ali, eu fiquei no mesmo setor onde ficou a torcida organizada, aí a gente também, aquele clima de confraternização, batendo papo e muita gente comentando, relembrando seus momentos de estádio, e muita gente comentando sobre a questão da Vila Belmiro, construção de estádio, e que quem não está frequentando tanto o estádio, as pessoas querendo voltar e ver jogos em Santos e tudo, para poderem aproveitar esses últimos momentos, talvez da Vila Belmiro, ou como estádio principal, ou neste formato atual. E isso foi muito bacana. Com o jogo rolando, a torcida apoiou o tempo inteiro, o calor foi muito forte, mas a torcida apoiou bastante. O anel superior ali todinho fechado, só tinha um espaço para a torcida do São Bernardo, mas dava para ver que todo o restante que era do Santos estava. A festa foi muito bonita, teve as bexigas brancas, enfim, as bandeiras gigantescas das torcidas organizadas, o minuto 10 em homenagem ao Rei Pelé, o estádio inteiro, inteirinho. Acho que até a torcida do São Bernardo cantou um pouco. Não tenho certeza, tá? Mas eu acho que eu ouvi isso, assim, alguém comentando. E a homenagem ao Serginho Chulapa foi muito legal. Dali de cima, eu não reconheci, por exemplo, o Fábio Costa só na transmissão, ouvindo, né, pelo fone, e até o pessoal comentando na transmissão que era o Fábio Costa. Eu só reconheci o Marcelo Teixeira e o próprio Serginho Chulapa. Muita gente relembrando grandes momentos como torcedor, né, que acompanhava mais o Santos e tudo. E acho que foi um momento muito bonito que coroa essa ligação da torcida do Santos com o seu time, apesar das dificuldades do clube, desse rebaixamento, né, horrível para a nossa história. E eu gostei muito de estar presente. Tomara que o Santos volte e organize outro jogo no Morumbi ou em outro estádio na capital, e que a torcida possa se organizar e encher o estádio e fazer sua grande festa. Um grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, Rogério, pelo relato, que foi muito interessante e trouxe alguns aspectos muito interessantes. Primeiro, a questão dos ingressos. Eu acho que, aparentemente, a empresa, ou o Santos, ou os dois juntos, não tem a capacidade de manejo de venda de ingressos de uma maneira razoável. A gente ouviu vários relatos de pessoas que tentaram comprar ingresso para o jogo no Morumbi e tiveram muita dificuldade, sofreram muito. Então, considerando que é a mesma empresa, a tendência é que as dificuldades se repita caso o Santos jogue efetivamente em São Paulo,
fica aqui a torcida para que eles tenham melhorado o sistema e não seja aquele caos que foi, segundo o relato de muitas pessoas. Eu não tentei comprar, não posso falar por mim, mas muita gente relatou essa dificuldade. Tem a questão do deslocamento, mas tem uma coisa interessante também. Eu vi algumas postagens no Twitter da presença santista na periferia de São Paulo, na zona leste de São Paulo. E o próprio Mano Brown, ele, não sei se vocês já viram, mas tem um documentário sobre o Racionais, e ele fala assim, bom, no documentário especificamente ele não fala, mas eles quase todos os membros do Racionais são torcedores do Santos, mas o Mano Brown sempre fala sobre como o Santos tem essa ligação com a periferia mesmo, assim, eu acho que às vezes a coisa se perde um pouco, mas o Santos é um time com apelo popular, assim. Eu diria que mais que São Paulo e Palmeiras, por exemplo. O Corinthians, claro, tem muita presença e tem essa ligação muito forte, acho que com a periferia. Mas o Santos também, e eu acho que não é uma coincidência ter tantos, não sei se músicos, mas artistas ou pessoas ligadas ao movimento do rap e do hip hop que torcem pro Santos. Emicida, Projota, Bin Laden, que tá aí no BBB, não sei se ainda tá, eu não acompanho, mas enfim, torcedores do Santos que têm essa ligação com o rap, com os movimentos de periferia. O próprio Racionais, claro, os que são, né, torcedores do Santos. E então, em Itaquera, você vai ter essa possibilidade de presença desse público. O pessoal do Resenha Santista estava comentando do programa, né, de que existe uma presença muito grande dos Santistas na Zona Leste, e talvez um jogo lá funcionasse nesse sentido. O Rogério comentou também da presença de mulheres, eu acho que seria importante ter também essa presença no jogo em São Paulo, e principalmente das pessoas que vêm de fora, assim, se o Santos conseguisse definir isso. É claro que só vai definir tipo, uma semana antes, mas, por exemplo, se o jogo fosse no sábado à tarde, ou até o próprio domingo de manhã, facilita, assim, porque, por exemplo, domingo, 4 da tarde, dependendo de onde a pessoa for sair, já não dá tempo. Mas se fosse um sábado, daria para se programar, inclusive, para sábado de noite, por exemplo. A pessoa chega em São Paulo, dá uma passeada ou vai direto pro estádio, mas não precisa chegar lá 8 horas da manhã, como foi o caso do Roger. Acho que são muitas possibilidades interessantes para o torcedor. E eu acho que vai ter esse grande apoio, até por ter muita gente. Eu acredito que, assim, mesmo as pessoas que tiveram a dificuldade para comprar, considerando que é um mata-mata de Paulista, eu imagino que o Santos vai ter essa presença massiva do torcedor novamente. De novo, muitas caravanas, eu já vi comentários de grupos de torcedores aqui do Paraná falando sobre isso, já preparando caravana, preparando para ir para Itaquera. Espero que de uma forma tranquila, né? E, e ver o Santos pessoalmente, que é uma coisa que o Rogério também destacou bastante, que muita gente estava falando sobre a experiência de ir no estádio, das memórias que tem de ir no estádio. Para quem é torcedor de futebol, que nem a gente, eu acho que é importante ir no estádio, assim, uma vez ou outra, pelo menos para você ter a experiência. Eu sempre falo que esse é um canal especificamente de torcedores do Santos que não moram em Santos. No nosso caso, a gente mora inclusive em outro estado, bem longe da Vila Belmiro, mas não é nenhum segredo, assim, eu sempre falo de como as idas ao estádio são muito importantes na minha memória enquanto torcedor. E levar para São Paulo é uma maneira de você aumentar o número de pessoas que podem ter essa experiência. Eu acho que é muito interessante pensar nesse sentido. E quem é torcedor, quem gosta de futebol, quem já foi no estádio sabe que é uma experiência muito diferente, né? É uma vivência do futebol de um jeito muito diferente. Então, eu espero que dê certo, eu espero que compense para todos os lados, porque eu acho que dá para fazer uma negociação em que tanto Santos quanto Corinthians quanto o torcedor saiam ganhando nessa história e que o Santos consiga
ter o jogo em São Paulo e que seja uma grande festa. Eu acho que a minha torcida é para isso, para que o Santos tenha algo semelhante ao que foi no estádio de São Paulo, que é essa presença massiva do torcedor que vai estar apoiando, como o Rogério disse, cantando o tempo inteiro, fazendo festa, levando bandeira gigante. Eu acho que é uma coisa bonita, assim. Eu acho que é uma presença que pode ser feita no estádio do rival. Então, vamos esperar aí, ainda tem 2 rodadas do Campeonato Paulista, mas é uma possibilidade muito interessante que se abre para o Santos Futebol Clube e para sua torcida principalmente. Esperemos para ver como que termina a primeira fase do campeonato e depois falaremos mais sobre esta partida que já sabemos terá mando do Santos, que estará nas quartas de final do Campeonato Paulista. Certo, pessoal? Este foi nosso vídeo pensando um pouco, discutindo um pouco sobre essa questão. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos, muito obrigado, Rogério, pelo seu depoimento aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que você acha dessa situação, dessa proposta, dessa possibilidade do Santos jogar lá no estádio do Corinthians. Mais uma vez, obrigado a todos, pra cima deles, abraço!